Seja muito bem-vindo para mais um podcast Pode Crer. Pode Crer tá muito feliz, justamente porque você está escutando ou você está ouvindo e vendo a gente. Escutando e ouvindo é a mesma coisa, pra falar a verdade. Sorry, galera. Mas agora a questão é, você está vendo a gente. E pelo fato de você estar aí ou nas plataformas digitais que nós temos, então, aqui nós temos o podcast Pode Crer nas plataformas digitais, então já marca ele, já aperta o coração para você conseguir aproveitar e receber cada um desses momentos, de cada um dos episódios que a gente vai estar fazendo. Se você tá pelo YouTube vendo a gente também, aproveite, se inscreva no canal e assim vai ter todos, não somente todas as informações, mas todo o documentário, todo o conhecimento que a gente está trazendo aqui de uma maneira diferente, para que você aprecie esse momento e compartilhe com outras pessoas também. Então, se você gostou, compartilhe com os outros. Aqui nós estamos em mais um momento. Famosos Três Mosqueteiros. Lá vamos nós. E aqui estamos. Atos, Portos e Aramis. Agora, onde que vem a fama, eu quero entender aí. Se você entendeu famosos. Alexandre Dumas, é isso aí. Mas a questão agora é... Gente, Pastor Eualif tá aqui falando com você. Aqui do nosso lado nós temos... Aramis. Então, D'Artagnan. Estamos aqui, cara. Também conhecido como Robson Aleixo. É Pastoral isso. NASP São Paulo. Portos. E aqui, vulgo Zanin. Mas, se você não escutou o episódio passado, escute ele, porque tá muito interessante e vai ser agora um momento onde a gente vai aprofundar um conceito que a gente falou ali, sobre ira de Deus. Quando a gente vai falar sobre ira de Deus, a gente também tá falando que a ira de Deus, ela cai, e ela cai de uma maneira diferente porque existe algo que vai mostrar injusto e justo dentro da realidade bíblica. E se a gente está olhando para dentro da realidade bíblica, o tema de hoje é justamente trazendo essa ideia de justiça. Para alguns também temos outras ideias também sobre justificação e outras coisas que nós iremos falar aqui quando a gente para pensar sobre Jesus e sobre o papel dele aqui. Quando a gente olha para dentro do texto, eu começo perguntando para a gente aquilo que o texto fala. Ele fala assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Esse conceito de morrer por ímpios exige que exista um padrão pra gente. Um padrão que nos mostre o que é certo e o que é errado, para falar que a gente está na impiedade, ou que o mundo está em impiedade. Existe algo que vai mostrar pra gente o conceito de que existe injustiça e o que é injustiça, pra gente poder agora definir, então, por que Cristo vem e morre por nós? Eu deixei a pergunta muito difícil, gente. Foi complicado, foi complexo. Vamos lá, vamos tentar. O justo é o correto, é o adequado, é aquilo que está no lugar que deveria estar. Uhum. Isso é o justo. E já que você falou disso, por que eu tô falando do justo? Você falou de justiça, eu puxei o gancho do justo. Tem um jogo de palavras no começo do livro de Romanos que eu acho que ele dá pano pra manga exatamente nessa pergunta que você colocou. Que tem uma frase muito famosa no capítulo 1, verso 17, que fala que o justo viverá pela fé. Uhum. O verso seguinte traz o conceito de ira de Deus. Então, ó, o justo viverá pela fé, no verso 17, no verso 8. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, aqui, nós estamos trabalhando com termo legal mesmo, mas a partir de uma visão teológica, onde a gente precisa compreender o que é justo, o que é injusto e qual é o nosso papel dentro desse processo. O justo está relacionado à fé. O injusto ou a injustiça está relacionada à ira de Deus. Então aí a gente já tem um começo para começar. O começo para começar é terrível. Um começo para dar pano pra manga, para dar seguimento aí nesse diálogo. E aí vem um ponto que a gente tinha falado no episódio passado. Se Deus é legislador... Ele é o quê? Legislador. Ah, tá. E nessa ideia de Deus sendo esse legislador, a gente começa a entender que ele deixou algo muito claro que a gente estava falando. O caráter dele é demonstrado e o amor dele é através de uma lei. E a quebra dessa lei, então, pra gente vai ser essa demonstração. A lei é o que nos mostra o que é certo, o que seria justo. E o contrário disso, a quebra disso seria a injustiça, pra gente começar a entender o porquê, então, que existe esse conceito dentro da Bíblia de justo e injusto, e de ímpio e... Eu acho que a expressão bem técnica, né, do que está quebrando a lei é iníquo.
que é onde é a expressão que a Bíblia usa para aquele que tá aquém da lei, né? Ou além da lei, a anomia, né? Que ele vive assim na O iniquidade. fora da lei. O fora da lei. É. Algumas coisas que a gente tem que entender as máximas de Deus, né? Primeiro, Deus é o bem absoluto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, diz Tiago 1,17, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há variação ou sombra de mudança. Sim. Deus não muda. Deus é a fonte exclusiva do bem. Deus não precisa de um poder externo. Ou seja, Deus é o power center do universo. Sim. E tudo que existe demandando nele. A Bíblia também define o pecado como separação, mas os vossos pecados fazem separação, diz Isaías, entre vós e vosso Deus, e as vossas iniquidades, o viver fora da lei, encobrem o rosto de vós para que não vos ouça. Quando Deus diz sobre essa iniquidade, ele também, em Jesus Cristo, lá em Mateus, ele fala para aqueles que fizeram uma porção de coisas e olham para ele e dizem assim, eu não conheço você. Vós que praticais a iniquidade. Ou seja, você viveu a vida inteira como se eu não existisse e agora está querendo entrar no meu céu. A separação entre nós e Deus significa separar-se do bem absoluto. Isso é penal, porque Deus é um legislador, porque é o Criador. Ele que deu a lógica da existência para todas as coisas. Então a gente só vai entender do que fomos salvos, ou o que é a grandeza da salvação, quando a gente entende do que fomos salvos. Sim. O pecado é um ato de rebeldia contra a razão da existência. É você se rebelar contra a existência. É se rebelar contra um bem que eu quero, mas não produzo. Então eu quero viver um mundo, uma vida, uma alegria, uma felicidade, e o pecador se rebela contra a fonte disso, crendo que ele pode produzir por si mesmo. E a pena para isso é a aniquilação, porque não é possível viver além daquele que se define como vida. E aí, respondendo uma pergunta até que você não fez, e é que se fez eu não entendi, justiça no sentido humano da palavra, é aniquilar o pecador. Eu decido viver sem Deus e Deus permite-me viver sem Ele. Mas viver sem Deus é impossível, porque Deus é vida. Então é uma contradição em essência falar que alguém está vivendo sem Deus. Viver sem Deus é aniquilação completa. Sim. E a justiça está aí no processo de trazer esse cara de volta sem ser mentiroso. Sim. Sem passar a mão na cabecinha. Sem ser injusto. E aí, Não, mas tem um ponto a mais que eu acho que é importante a gente colocar, pegando o gancho. Vou voltar nessa história do gancho. Do peixe morto. Se Deus é o centro de tudo que é bom e a justiça está e é Deus, então justiça é revelada e é transmitida. E é importante a gente compreender que a gente só vai entender justiça quando nós entendermos a revelação de Deus através do Evangelho. Aí a gente está por dentro do que é justo, do que é justiça. Se não for assim, a gente não tá. Se a gente escolhe ir por outros caminhos na vida, então a gente está dando o braço para a injustiça. Não tem meio termo, né? E aí a pergunta vem sobre se a gente está vendo toda essa realidade. E agora a gente vai para uma declaração que Paulo faz de que todos pecaram e todos, absolutamente todos carecem da glória de Deus. A gente começa a entender então que qual que é o papel então de Cristo ao trazer justificação pra gente. Tá. Justiça. Porque a justiça não é nossa, mas a justiça é dele. Só que então como que ele faz que aquele que está andando em iniquidade se torne justo? Posso ler um texto? Pode. Esse que você citou aí, pastor Zanin? Romanos 3, 21 em diante, diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela fé e pelos profetas, pela lei e pelos profetas. Ou seja, essa justiça de Deus foi testemunhada pela lei e os profetas, uma expressão do Novo Testamento para a Bíblia toda, né? Lei e profetas é o Pentateuco e o restante da Bíblia. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue
como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tentando explicar de maneira simples, é o seguinte: quando Deus disse para o pecador, se você pecar, você vai morrer, e depois ele disse para esse mesmo pecador, a boa notícia é que você não vai morrer, ele criou uma injustiça para si mesmo. Porque ele disse que vai morrer, que o salário do pecado é a morte, mas agora aquele que tem que receber essa morte não recebe. Para que ele seja justo, ou seja, a morte, o preço para o pecado, e seja justificador, ele pega a morte do pecador e troca pela vida que é dele. Então, ao mesmo tempo, ele é justo e justificador. Eu não sou justo, eu sou justificado. Existe uma pessoa que é justa, Jesus Cristo justo, que pegou a justiça dele por mérito e colocou sobre mim, para que a ira de Deus, ao ver a ira de Deus contra o pecado que está em mim, ao chegar contra mim, ela dá de frente com o sangue do Cordeiro que me cobre. Portanto, está pago. Pecado, e aí eu vou usar uma expressão provocativa, mas pecado, Deus não perdoa pecados. Deus perdoa pessoas. Os pecados são pagos e com muito preço. Então você foi perdoado, seu pecado não. Sim. Eu acho que essa lógica é tão maravilhosa porque em nenhum processo judicial do mundo você consegue pensar numa lógica tão perfeita. Não consegue. Em todas as histórias e desdobramentos que você ouvir, não é possível você conseguir com que a pena seja paga e ao mesmo tempo com que o réu seja absolvido e que isso não seja injusto para nenhuma das partes, para que a justiça aconteça em todos os âmbitos. Sim. É tão maravilhoso isso e a gente precisa lembrar disso. Então é engraçado porque muitas vezes a gente leva a vida falando, não, Jesus perdoa os meus pecados, e aí eu levo a vida assim, de boa, tranquilão e acho que tá tudo certo. Não, foi pesado. Uhum. Certo? Teve que ser pago e não foi barato. Então, é importante a gente lembrar o peso dessa escolha de Deus por nós para que a gente repense antes de cometer os pecados que a gente vive cometendo. E é a amplitude da revelação de Deus que está aqui. Uhum. Deus se revela e se mostra. Eu não gosto muito da expressão que Deus explica, Uhum. mas entendo isso. Deus ele se comunica para que ele seja conhecido, né? Eu estou evitando a expressão explicação como se Deus tivesse, a gente estivesse no trono e ele tendo que explicar as coisas que ele faz. Mas pensa no processo didático. Ele está querendo Deus ensinar. é didático e todo o universo fica comprometido quando a nossa ideia de Deus se compromete. E a gente percebe isso em toda a página da Bíblia. Uhum. Toda a compreensão equivocada a respeito de Deus gera danos colossais. Colossais. É por isso que a revelação de Deus é tão importante. Ele fala, eu sou assim, e você não pode pensar de mim de outra forma. Ele tem uma explicação nesse sentido didática a dar para nós, porque precisamos compreendê-lo como ele é. Se eu não compreender Deus como justo, o meu comportamento, tudo está equivocado. Eu me lembro quando eu dava aula, que o aluno pegou uma prova mal feita, um trabalho mal feito, furado e com uma mancha de gordura no meio. E quando ele entregou o trabalho para mim, ele falou assim, isso aqui não revela apenas o que você pensa sobre a matéria. Isso aqui diz muito sobre o que você pensa a meu respeito. Sim. Eu, como professor, vou aceitar isso? É tipo assim, eu estou fazendo uma porcaria para uma pessoa que gosta de porcaria, né? Sim. Isso, nós temos esse comportamento em relação a Deus. Nossa noção de reverência, ela está diretamente relacionada à noção que temos de Deus. E isso é muito pesado, quando a gente vai falar sobre adoração e sobre reverência dentro... A ideia de Deus está diretamente. Quando você relaciona-se com outras pessoas, ela tem a ver com o que você pensa sobre Deus. Uhum. Deus tem uma revelação a dar aos seres que não experimentaram o pecado. Nós falamos no episódio anterior. Deus tirou e expulsou, condenou à morte anjos que eram amados por outros anjos. E os anjos que não pecaram e que permaneceram diante do trono, eles sentiram, porque eles são seres que amam radicalmente, eles sentiram a falta dos seus amigos que se condenaram à morte. Não foi fácil, mas Deus tirou do céu pessoas que pecaram e vai colocar eu e você lá. Há uma explicação para dar para isso.
E tem que ter uma Tem explicação. que ter uma explicação. Sim. E ao mesmo tempo, junto com essa dimensão, Deus deve uma explicação para ele mesmo. Sim, Porque ele não é justo porque outro está olhando. Deus é justo porque ele é justo. sim. Então, se não houvesse testemunha nenhuma no universo, Deus faria o que fez porque ele é assim. Então, ao me perdoar, ele tem que cumprir suas próprias promessas. E eu acho que a gente precisa ouvir isso constantemente para a gente conseguir internalizar essa ideia. Porque Sim. não é simples, não é fácil. E de maneira correta e adequada, sem ser negligente. Porque muitas vezes a gente traz essa mensagem de justificação de maneira muito leviana. E isso traz compreensões equivocadas sobre o Evangelho, sobre Deus e sobre o papel de Jesus na nossa vida. Sim. Tá? Por isso tem que ir para a Bíblia mesmo. E aí vem 2 pontos que a Bíblia vai usar de símbolos. Você está mostrando 4 pontos. Não, é só pra... 2 pontos. E aí vem 2 pontos pra gente pensar sobre esse simbolismo que ele coloca. Ele coloca a ideia de adoção, e nessa ideia de adoção, ele vai Uau. falar sobre Vou chorar aqui. reconciliação, mas eu também convido a gente a pensar sobre os dois, além desse, eu ainda convido a gente a pensar sobre o de justificado, o pós-justificado. O que eu faço com isso aqui? Porque não é simplesmente falar assim, estou justificado, Então, tô bem, tô tá. em paz. Então vamos trabalhar os 2 pontos? Você citou justificação e reconciliação e Sim. adoção. Então vamos começar a justificação e reconciliação primeiro, tá? Adoção eu vou deixar com o Robson que ele gosta mais. Tá? Com certeza. Tá bom, Então vamos lá. Romanos 5, ele traz uma ideia muito interessante. Ó. Eu vou ler o verso 1 e depois o verso 10. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está apresentando o processo de justificação através de Jesus. Olha o que apresenta no verso 10, que é a mesma ideia com outras palavras. Porque se nós, quando inimigos... Então aqui nós somos inimigos e lá antes ele fala que nós temos paz com Deus quando somos justificados. Inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo, ou do seu Filho. Então ele apresenta que o processo de reconciliação e justificação e adoção é o mesmo processo. É importante utilizar essas nomenclaturas diferentes para que a humanidade compreenda o tamanho disso. Então, se você não entende uma linguagem jurídica, que você entenda uma linguagem de relacionamento, que você entenda uma linguagem... E tudo isso está correto. Somos justificados e nesse momento, antes éramos inimigos de Deus e no momento da justificação eu sou reconciliado com Cristo. Passa num processo de reconciliação e essa reconciliação não é simples assim, vamos dar o dedinho e dar as pazes. Não é isso. Tem a ver com a morte de Cristo. Tanto que o verso anterior aqui, no verso 9, ele fala, muito mais agora sendo justificados pelo sangue. Então ele fala de morte. E qual que é a consequência disso? No finalzinho do verso 9. Salvos da ira. Salvos da ira. Sim. Então percebe que ele apresenta os termos corretos e adequados, cada um no seu lugar, mostrando o papel do ser humano, o papel de Deus, o papel de Jesus Cristo e qual que é a compreensão correta. Extremamente importante. E 2 frases, né? Uma é essa aqui e essa me impacta. Quando você pecou, você tinha um problema. Quando Deus te perdoou, Ele arrumou um problema. Enquanto eu pequei, o problema é meu. Mas quando Deus me perdoou, Ele arrumou um problemão para Ele. Porque Sim. me perdoar é um problemaço. A outra é a seguinte, eu sou tão justo quanto Deus é pecador. Eu buguei minha mente aqui, mas vamos lá. Trabalha a ideia, porque senão... Vamos lá, vamos. Romano- Fale-me mais sobre vamos lá. isso. Eu sou tão justo quanto... Olha só, Romanos 2 Coríntios 5, 21. Esse é um texto que os que estudam esse assunto sabem, né? Uhum. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado. pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo não pecou, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. O meu pecado não estava nele, o meu pecado estava sobre ele, porque internamente nunca houve pecado nele, ele levou sobre si. Eu também não sou santo, não sou justo no sentido de ser perfeito. Eu levo a justiça dele sobre mim. Eu estou coberto com a justiça da mesma forma que ele estava coberto. Então não é uma coisa com o que pecado. eu vou me vangloriar no momento em que eu entendo que eu fui Não, justificado. É uma veste, não é uma pele. É uma roupa. E essa roupa não é minha. Ou o rei me deu a veste para eu chegar lá. O que isso tem de maravilhoso nessa história?
Porque há uma realidade que o Espírito Santo traz para a gente, que é do pecado, da justiça e do juízo. Uhum. E para aquele que está sob o sangue de Cristo, as 3 realidades são maravilhosas. A realidade do pecado, ela seria terrível para mim se eu não a conhecesse. Então Deus fala assim, pastor Eulálio, você não presta. E você só acha que presta porque você está olhando para outras pessoas que não prestam também. E se você olhar para mim e ver o modelo que eu propus da sua existência, você está anos-luz do alvo e jamais alcançará. Você está no poço de areia movediça, virado de cabeça para baixo e não para de se mexer. Ou seja, quanto mais movimento você fazer, mais você vai afundar. É um beco sem saída. Tudo em mim é pecado. Aí fala assim, mas eu vou tirar você daí e eu vou pagar o preço. Deus te perdoa e foi o amor de Cristo que fez ele te perdoar. Mas é a justiça de Cristo que colocou ele na cruz. É o amor que te perdoou. Mas a morte de Cristo na cruz é porque ele é justo. Porque só o amor falava, tá beleza. Sim. Mas ele é amorável e justo. Isso nos leva também a algumas conclusões sobre isso aqui, sobre justiça. É justificar para quê? Então. Para quê? Eu fui criado para me relacionar com Deus. Num relacionamento de glória. Eu vivo para que ele seja demonstrado como imagem e semelhança e fui criado para me satisfazer nisso. Ele me deu em mim uma satisfação em viver para ele, da mesma forma que ele demanda a vida dele para mim. Ele demanda amor, ele demanda graça, ele demanda alegria. Deus é glorificado na nossa alegria. Deus sorri quando a gente sorri. Então é assim, uma relação maravilhosa que ele me fez, ele me criou para isso. O pecado desmancha isso e me coloca longe do alvo. Ele me traz de volta, ele paga o preço para eu estar de volta, ele se faz justo ao pagar o preço para que essa vida, onde eu demande glória para ele demande contentamento para mim, aconteça de novo. Então eu não fui salvo para viver para mim mesmo, porque viver para mim mesmo é que me colocou em perdição. Eu fui salvo para viver para ele. Um outro desdobramento desse ponto que o Robson colocou, você tinha citado até agora há pouco a ideia da pessoa se vangloriar pela justificação. Uhum. Se alguém fizer isso, já está errado no sentido de que ele não foi justificado ou não entendeu o processo de justificação. Não, pera. Não é? Tem o quê? É um Sim, atestado não, de fracasso, lógico cara. que é. Você só foi justificado porque você não consegue. Exatamente. Então, isso é um contrassenso. A partir daí, a gente vem, se não é esse o papel da justificação em mim, qual que é? É o fato, já que você citou 2 Coríntios 5, eu vou voltar um versinhos antes aqui, você leu o verso 21, né? O verso 20 fala que, antes ele apresenta o processo de reconciliação no verso 19, e no verso 20 que nós somos embaixadores de Cristo. E aí faz total sentido. Então, a partir do momento que eu sou justificado e eu recebo esse amor, esse perdão, isso me transforma a ponto de eu falar, as outras pessoas precisam experimentar essa mesma liberdade que eu experimentei. E aí, a partir daí, vem um processo de representante legal de Cristo. Tá? Eu sou um representante legal de Cristo e ele me deu permissão para que eu seja. Sim. E isso é uma representação que é demonstrada através do quê? Do fruto do Espírito. Sim. E aí eu pego o gancho do que você está falando para Outro peixe morto. eu pego essa ideia. E essa ideia aqui vem para aquilo que... a gente tem que sair que... daqui e pescar, né? Depois. Pega o Gancho, cheio de peixe. Mas a ideia aqui é justamente que quando a gente para pensar sobre essa nossa nova atitude, Jesus, quando ele está orando pelos discípulos, ele vai falar algo muito interessante lá em João 17, porque ele fala assim, quando ele está orando pelos discípulos, ele fala, eu rogo por eles, eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus. E ele fala, tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Então, existe uma ideia completamente diferente, que faz a gente refletir e falar assim, pera, eu não estou vivendo à toa aqui. Eu não posso me permitir, depois do momento de conhecer a Cristo, ficar do mesmo jeito. As expressões levam a isso. Deus, ele tem na Bíblia, principalmente nas expressões de Paulo, ela tem uma amplitude de expressões para dar uma completude para a nossa compreensão de salvação. Ele usou a ideia de justiça que nós trabalhamos bastante aqui, do fato de Deus te declarar justo por meio de quem viveu justamente e trocou de lugar com você.
Você não precisa ter medo do juízo, porque ele levou sobre si as nossas iniquidades e expôs na cruz. Se você quiser saber como será o seu dia do juízo, é olhar para a cruz. Quando eu peguei os meus pecados e coloquei sobre as costas de Cristo, meus pecados já foram expostos. Só que foram expostos em quem suporta essa exposição. Mas ele não fala só disso, ele fala de redenção. Redimir é buscar alguém que precisava ser comprado. Então ele é propriedade de alguém. E o pecado me escravizou. E a salvação me redime das garras do pecado. Ele me redime de um preço da morte. Então redenção é uma expressão que se usa para compra de alguém. Há uma declaração de justo, outras expressões aqui, né? Mas uma interessante aqui, que o pastor Janin começou lá há alguns anos atrás, falando que eu gostaria de ter falado, é de adoção. Se você entender a justificação, a ideia de justiça, e entender a ideia de reconciliação, a gente falou no episódio anterior de reconciliação, porque o pecado me faz inimigo, então ele faz uma amizade comigo. Mas eu me tornei inimigo porque eu estou devendo. Porque eu fui rebelde, então para essa amizade acontecer tem que pagar o preço. Então ele me reconcilia. Ele me reconcilia trazendo-me de volta à sua presença, ele justifica me colocando o sangue do seu filho sobre mim, ele me adota. E significa que aquele paráclitos que está descrito lá em 1 João, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se todavia alguém pecar, tens um advogado. Essa expressão advogado lá é o paráclitos, o que está do lado. Esse advogado, esse paráclitos, ele é juiz, ele é o seu advogado, mas que Paulo fala que ele é seu pai. Caramba. Você chega pro tribunal devendo tudo e você olha e quando o júri começa, quem senta para te julgar é o seu pai, que é o seu advogado, e no bolso dele tá o preço da fiança. Cara, é muita amplitude o negócio desse e é maravilhoso. A adoção faz com que Deus não libertou apenas o escravo. Ele colocou o nome dele no sobrenome do escravo. Isso é muito forte. Pra gente começar uma nova realidade. Porque é justamente um começo. É um novo começo. Pra uma jornada que antes estava diferente. Você tá com a música do vocal na sua cabeça, né? Um novo começo, jornada. Mas essa ideia, e se você não escutou o Vocal Livre, escute aí em algum Só momento. o começo. É, só o começo. Mas agora a pergunta é, nesse novo começo... Quer uma Não, é outra porque música do não, é vocal? porque eu Tem fico- várias. Grande abraço, É porque A gente pessoal. vai vocal. citando. Porque eu fico pensando, se a gente tem essa jornada de vida, e nessa jornada a gente vai iniciar algo novo agora, a gente vai reiniciar, dar um reset, começar, a gente a partir desse momento, como que a gente vai fazer com as quedas que vão acontecer ali? Nesse pós. E como entender que essas quedas não nos deixem do mesmo jeito que a gente era antes, mas entender que a gente continua. Como que a gente vai fazer essa relação agora? Porque agora não quer dizer que vão ter ausência de quedas dali pra frente. Mas a pergunta é, o que a gente vai fazer com essas quedas? Para o ímpar. Cara, Gente, vamos lá, vamos Eu pensar acho que tem um aí. passo atrás que a gente precisa falar em relação a essa pergunta, que é o que a Bíblia apresenta sobre esse processo pós-recomeço, Uhum. que você acabou de apresentar. Ela apresenta isso como um processo educativo. Então eu entendi quem eu sou, entendi quem Deus é por mim e para mim, e eu percebo, eu aceito, e eu vivo, eu experimento. Uhum. Depois disso tudo, não tem como você passar pela cruz e continuar o mesmo. Esse indivíduo ele vai perceber que algumas vontades vão mudando e ele vai se percebendo faltante em relação a algumas coisas e criando gostos para novas coisas. Uhum. Isso é o que Deus faz na vida de todo aquele que aceita Jesus Cristo. E a partir daí esse processo, ele vai acontecer quedas? Vai no sentido de que é um processo educativo, a gente erra, faz a prova, sim, então vamos continuar. Mas antes eu estava sendo guiado por mim mesmo. Agora eu tenho o sobrenome de Cristo ali. Então, esse pós, ele vai ser cada vez mais, ou melhor, cada vez menos uma luta contra essa natureza pecaminosa que eu abri mão dela,
apesar dela continuar existindo em mim, e cada vez mais vai ser um processo de estar junto com Cristo. Então, eu dei uma escapulidinha ali, o Espírito Santo tá ali, vem cá, filho, vamos lá, vamos te ensinar certinho, sabe? Então, é a certeza de que eu não tô sozinho nesse processo a partir daí. Sim. E no fim das contas, eu acredito, vendo algumas realidades mesmo, de maneira prática, que a constância e a intensidade do pecado na vida desse indivíduo depois de Cristo Jesus, de verdade, quando acontece a conversão, é menor, assim, exponencialmente, assim, menor. Ela tende a diminuir, mas ela não vai acabar constantemente, porque nós, ainda assim, damos as nossas mancadas, né? Eu vou parar por aqui. Antes que eu me complique. Ele tava abrindo Não, o coração não, aqui, eu tô né? aqui Ele me tava emocionando. e Eu o vou cara parar fala, por aqui antes que da outras vida. coisas... Enquanto o pastor Zanin falava, eu lembrava de duas expressões que aliás, a Bíblia usa muitas expressões sobre a vida cristã. A vida com Cristo, a vida em discipulado, a vida no Espírito. Uma delas foi citada aqui em algum momento, que a nossa luta, em algum momento, quando a gente gravou o episódio do conflito entre o bem e o mal, origem do pecado, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Paulo gosta dessa expressão luta, ele fala muitas vezes de armas e batalhas e milícias e tal, potestados, principados. Então ele define sempre também a vida com Cristo como luta. Mas também uma outra expressão preferida dos profetas, que é de caminho. E se a gente pensar só em luta e não pensar em caminho, a gente fica meio assim, porque a gente fala de manco, luta, né? fala de luta como uma luta. A luta não envolve o avançar, não envolve progresso. Essa expressão não é só de progresso. Envolve você e o inimigo. Mas no caminho envolve progresso, envolve um destino e envolve fundamentalmente uma companhia. Então o que eu tenho que entender é que eu não inventei o plano de salvação. Eu me rendi a um plano de salvação. Eu não sabia sobre essa história de justiça, de graça e de amor. Eu só tinha uma angústia que não sabia o que era por eu estar vivendo aquém de Cristo. Então, ele inventou esse negócio. Foi ele que se propôs me salvar. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, é óbvio que ele não subiu na cruz para gritar assim, você viu o que eu fiz? Agora faça sua parte, corre aqui. Não, ele fala isso, que estou convosco todos os dias. Quando ele fala, vou enviar um outro Consolador que estará para sempre convosco. Nós nunca estivemos sozinhos. Há alguém que pega na minha mão no caminho e me conduz, porque ele se responsabiliza pelo plano de salvação que ele inventou. Deus não quer que o plano de salvação seja um plano fracassado. Então ele coloca toda a energia nisso. E quando a gente fala de toda a energia da parte divina, é bastante energia. Isso é uma coisa muito importante. Então, o meu desafio não é só sobre tropeçar ou não no caminho, mas é trocar de caminho. Porque ele fala que existe um caminho estreito na qual você foi colocado. E a vantagem do caminho estreito é que é difícil de fazer manobra. É estreito. Agora ele fala do caminho largo. E o caminho largo é o caminho que o homem prefere, porque dá para você ficar navegando, dá para você fazer manobra. No caminho largo você volta a qualquer hora. Então ele fala, é o caminho, fica no caminho. Este é o caminho, andai nele. Uma expressão que Deus diz sempre é permanecei, permaneça. Porque se você estiver do lado do seu guia no caminho, você chega. Eu termino, para não me complicar muito, usando essa expressão zaniniana. Olha só. Virei adjetivo. Gostei. Zaniniana, eu achei interessante. Eu acho que é uma coisa interessante. Expressão vamos usar. Zaniniana é a seguinte. Quando Jesus se batiza, é batizado, o texto de Mateus 3 termina dizendo assim, que o Espírito Santo pairou sobre ele. Pairar sob, no grego, é estar batizado, porque a palavra bapto significa estar embaixo. Então, é intencional no texto que o Espírito Santo paira sobre ele, porque ele foi batizado pelo Espírito, ou seja, ele estava agora vivendo sob o Espírito. E o texto seguinte, que começa o capítulo 4, ele continua sobre a explicação que fará a seguir. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Mas ele não leva Jesus só para o deserto, ele leva Jesus para qualquer lugar, porque ele está vivendo sob o Espírito. Sim. Essa condução do Espírito, o viver sob o Espírito, é a única forma de vitória na vida. É a única forma. Se você está pensando no batismo do Espírito Santo como um evento, que um momento vai acontecer que vai te encher, amigo, você está correndo seríssimo risco.
Porque ou se vive sob o Espírito, ou nem ele define o que você está fazendo como vida. Ou há sob o Espírito, ou você está à deriva. Sim. O batismo do Espírito é condução. A condução do Espírito. Isso é o batismo. E agora, entendendo essa condução, a gente vivendo embaixo do Espírito, existe essa ideia de novidade, de caminharmos com ele, e nessa caminhada existe justamente esse processo educativo que você colocou. Só que andando com ele, caminhando com ele, a gente ainda sempre vai ser lembrado de que a gente não pode esquecer o sacrifício que foi feito por ele lá atrás. Existe uma possibilidade de esquecermos desse sacrifício ao longo da nossa caminhada? Não debaixo do Espírito. Mas... Não sei se vocês conseguiram pegar aqui, porque a minha brisa tá muito grande aqui. Uhum. Mas a pergunta é justamente no sentido de que parece que é algo que a gente precisa sempre lembrar. Que a gente não pode se esquecer. Eu acho que Na nossa caminhada. nossa luta não é só não esquecer, mas como não naturalizar ou domesticar Cristo. E essa é a pergunta. Como que a gente vai trazer isso para uma naturalidade? Para o meu dia a dia, para os meus afazeres, para aquilo que eu estou realizando todos os dias e para a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Eu vou falar bem rápido, porque eu estou querendo ouvir a opinião dos aninhos. Eu quero. Vamos lá. Há uma progressão no processo. Antes eu estava andando contra Cristo. Uhum. Aí eu conheço Cristo, estou diante de Cristo. Esse processo é esmagador. Mas depois eu tenho uma ideia e aceito Cristo, eu tenho Cristo vivendo sobre mim na justiça. Mas esse não é o final do processo. Porque a Bíblia fala Cristo em mim. Uhum. Cristo em vós, a esperança da glória. Não tem como você esquecer de Cristo se Cristo habita em você. Então, nós temos que ser a habitação Sim. de Cristo. E sendo a habitação de Cristo, não que esse sacrifício vai acontecer numa temporalidade, Sim. mas ele é uma realidade vivida, porque eu vivo justificado. Eu criei um amigo que tem um aneurisma. É uma interessante a perspectiva dele de vida. Porque ele vive cada dia como sendo o último. Porque ele tem um aneurisma intratável. E é interessante como ele fala assim. Porque assim, ele vive cada dia intensamente. É um dia. É um dia. Isso é o sacrifício de Cristo. Ele se revela para mim sabendo assim, ele pagou para que eu retorne. E essa ideia que você deu de aneurisma, esse exemplo, é justamente um exemplo de como a gente também precisa valorizar cada um dos nossos dias, né? Não adianta a gente pensar no amanhã e no futuro se o hoje a gente não está valorizando dessa maneira com Cristo. Eu prometi, não vou falar nada. Não. Agora Não. vai lá, Zé. Eu queria trazer uma ilustração, e toda ilustração é falha, Uhum. tá? Mas eu acho importante a gente utilizá-las. Imagina um ser humano que ele está numa viagem, num percurso, e ele está dirigindo seu carro. E enquanto ele está no banco do motorista, ele está indo para um caminho de morte. E aí é apresentado para ele que e vivendo os problemas, não conseguindo lidar com o caminho, mas ele não consegue parar, e isso está indo muito ruim. Até que alguém apresenta, calma aí, você senta no banco do passageiro, e Deus e Jesus vai sentar no banco do motorista porque ele vai conduzir. A partir do momento que ele decide e aceita isso, no começo ele tá lá feliz, só que ele não tá enxergando Jesus no banco, então não tem ninguém ali, ele aceita pela fé, Uhum. tá? E aí ele não tá vendo nada, mas continua indo o carro. Daí, de repente, a mensagem que traz pra ele é, dá uma descansada, dorme um pouquinho, você tá cansado. E ele falou, mas não tem ninguém ali, e o carro tá indo sozinho, parece que, tá, eu vou confiar, é Deus falando. Ele fecha o olho. Quando ele acordar, ele vai ter o ímpeto de, calma aí, esse carro tá indo pra onde? Vou pegar o volante. Uhum. Essas tentativas humanas de não conseguir lidar nessa confiança com Deus, ela vai acontecer nesse processo. Uhum. Só que quando ele tomar o banco do motorista de novo, ele vai voltar para o caminho de morte, vai mudar a rota, a coisa vai dar errado. Se ele quiser chegar no destino final e receber o galardão, ele tem que ir o tempo todo, na hora que acordar, na hora que ele olha, na hora que ele está olhando a viagem, o tempo todo ele tem que lembrar que quem está conduzindo o carro, que é a vida dele, é o Senhor. E essa lembrança, ela precisa acontecer constantemente, porque senão vai dar ruim. E lá na frente, onde chega? Então, lá na frente, quem está me esperando na casa, assim, de braços abertos,
O motorista que esteve do meu lado o tempo todo que eu não enxerguei, ele tá lá, no ponto final, me aguardando de braços abertos. Então, você não me enxergou, mas eu tava com você e agora você tá me enxergando, eu tô aqui. Vem cá. A gente precisa colocar essa realidade nas nossas escolhas. A gente precisa lembrar dessa realidade nas nossas escolhas todos os dias, porque senão a gente vai meter os pés pelas mãos o tempo todo, né? Então, só para encerrar minha fala, porque eu já falei muito, eu quero utilizar um texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, que ele diz o seguinte, é um resuminho do que a gente falou agora. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, e esse termo é maravilhoso, para conduzir-vos a Deus, morto sim aonde? Na carne, mas vivificado no Espírito. Morto na carne, vivificado no Espírito, o justo pelos injustos. Eu acho que esse verso ele resume bem o nosso diálogo que a gente trouxe até agora. E aqui a gente entra nos nossos momentos finais. Ixi, eu já acabei. Não, agora é com vocês excelente. dois. Não, tá tudo certo. E nesses momentos finais a gente se pergunta então sobre, para as pessoas que estão escutando, para você que está aí ouvindo, não sei como que está sendo o seu dia, não sei como que está sendo a sua semana, mas ao mesmo tempo, qual seria um lembrete que vocês poderiam colocar para essa pessoa que está vivendo o dia a dia, que está andando, caminhando, e nessa caminhada, às vezes olha depois de um dia de trabalho, ou no início de um dia de trabalho, e se pergunta sobre o acompanhamento que ela pode ter, né? E sobre o fato dela não estar só e entendendo essa salvação. E tudo isso que a gente acabou de falar sobre aquilo que Cristo, Deus, ao olhar para toda essa realidade, realiza, né? O duro que o que a gente vai chegar na pessoa são as nossas palavras. Sim. O que precisa chegar nela é a experiência verdadeira. Pelo poder do Espírito Santo, eu acredito que essas palavras podem ser transformadas na experiência da vida dela se ela quiser, se você quiser. Porque senão serão só palavras faladas, pessoas aqui falando, né? Eu desejo que todo indivíduo, todo ser humano passe por essa experiência de, apesar dos momentos que esteja vivendo, que é o que situações até adversas muitas vezes, conseguir viver em paz. O amigo com aneurisma. Eu tenho agora, eu tenho hoje. O que eu vou fazer com isso? É me entregar para Deus, eu não tenho outra alternativa. Então, são só palavras aqui, saindo da minha boca. Mas pelo poder do Espírito Santo, eu acredito que ela pode se tornar experiência na vida de todo mundo que está assistindo e que está ouvindo. O João, o evangelista, encontrou Jesus com 17 anos de idade. E aparentemente Jesus tirou tudo dele. Tirou o barco, tirou a profissão, tirou o sonho de poder, tirou a vontade de estar no trono, tirou os desejos revolucionários dele. Tirou possivelmente uma família que teria e que entrou em outro formato. As coisas foram sendo retiradas. E é também possível que aos 17 anos ele começou a ver as entregas apenas. Ele escreve, e a concentração dos textos de João, elas não estão no contexto em que ele vivia com Jesus pessoalmente. João escreve depois de 70 anos de experiência com Jesus, como a que nós temos, de orar, de ler, de lidar com o texto bíblico, de confiar em Deus nas experiências da vida. Quando ele escreve a primeira epístola dele, de João, que é uma epístola tremendamente prática sobre a vida cristã, ele usa muito uma expressão, nascer de Deus, que descreve algumas coisas do nascido de Deus. Eu queria destacar duas que me tocam o coração. Uma está em 1 João 3,9, que diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. É o mesmo João que no mesmo livro ele falou, filhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Cristo justo. O que ele está dizendo é que o pecado ele é um acidente de percurso, porque você pode cair no caminho. Mas ele diz que não viver na prática do pecado significa que o pecado não mais governa a sua vida não está mais organizada pecaminosamente.
Isso é muito interessante. Isso é importante para Deus. Deus está muito mais preocupado com o caminho que você está do que com os passos que você deu. Porque se você estiver no caminho certo, andando a 100 km por hora, você vai chegar. Se estiver no caminho certo, andando a 10 km por hora, você vai chegar. Mas se estiver no caminho errado, também a realidade é a mesma. No caminho errado não importa a velocidade. Mas no caminho certo, o importante é o caminho certo. Esse mesmo João, que nesse mesmo texto, ele termina falando de vitória e nascer, no capítulo 5, verso 4, dizendo assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O que ele está querendo dizer é: acredite, porque quando Deus quer muito. E se Deus for responder a pergunta, por que você me salvou? Ele vai responder, porque eu quis. E quando Deus quer, ninguém impede. Para que se alguém perguntar para mim, fala, por que você aceitou? Eu tenho a mesma resposta, porque eu quis. Porque ele conquistou o meu querer. E no querer é que a vida cristã, na vida com Cristo, dá. Eu quero ele. E ele vai fazer de tudo para que o meu querer santifique. E como ele me quer também. É assim uma história de amor. Quando Deus fala, eu te amo, e você responde, eu também. Queira hoje caminhar a vida e fazer valer cada momento do dia a dia, querendo estar com ele. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Se inscreva nas plataformas, curta, para que você assim possa saber sobre os nossos outros episódios. Que Deus abençoe você. Amém. Amém.